Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical desse novo trimestre, que é o segundo trimestre de 2022, que tem como tema central os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Desta feita, vamos comentar um pouco, discorrer um pouco sobre a lição de número 3, que fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. Essa lição de número 3, que tem como palavra-chave justiça, uma das coisas que Deus mais se preocupou com o seu povo, desde a antiga aliança, é a justiça. Tanto a justiça por parte dos magistrados, como também todo o seu povo deveria se preocupar, ter em si esse valor chamado justiça. A palavra-chave aqui é justiça. Antes da gente falar alguma coisa sobre a lei, ou pelo menos dar o conceito de lei, a introdução aqui diz: qual é a relação entre Jesus e a lei? É uma pergunta que se faz, né? E o que ele deseja com seus discípulos aprender acerca dessa relação? Basicamente, esta lição tem como propósito mostrar que a relação de Jesus com a lei apenas nos mostra que a nossa justiça ela é ou deve ser elevada. Dito isto, eu gostaria de ler o texto áureo aqui, que está em Mateus capítulo 5, versículo 20, que diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5, 20. Essa versão aqui é da Bíblia corrigida, mas a versão da Bíblia Almeida atualizada diz da seguinte forma. Eu achei interessante essa versão da Almeida Revista Atualizada, que diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito, não apenas exceder, mas em exceder em muito, de modo nenhum, ou jamais, diz a atualizada, jamais entrareis no reino dos céus. Então veja que a lição aqui, essa lição de número 3, e essa relação de Jesus com a lei, ela vai extrair dessa lição, a primeira coisa que vai extrair como valores morais é exatamente a justiça. Como Deus se preocupou na justiça do seu povo. A prova disso é que no Antigo Testamento, Deus levantou lá do meio da agricultura um profeta chamado Amós e mandou Amós, determinou que Amós profetizasse para o seu povo, principalmente para os magistrados, acerca da justiça. Cobrou do seu povo, cobrou dos magistrados sobre a justiça. E o profeta, quando a gente lê o livro de Amós, que é um livro pequeno, né? Um livro curto, Amós vai trabalhar nessa questão e vai dizer que o pobre naquela ocasião, naquela situação deplorável do povo de Deus, ele era vendido até por um par de sapatos, diz o profeta Amós. E Deus estava vendo tudo isso. Então, estava sendo tirado o seu direito, o direito do pobre estava sendo tirado. E até por um par de sapatos, esse pobre era vendido. Então, a questão da justiça como a lei, não como cerimonial, mas como valores do reino de Deus, porque o tema desse trimestre é os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte. Eu aprendi uma coisa nesta lição, num culto de doutrina, que aquele que lê o Sermão do Monte, aquele que examinar o Sermão do Monte
e não foi impactado por esse sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Sermão do Monte, falando sobre os valores do reino de Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada se ele não for impactado. Porque a preocupação de Deus, do Senhor Jesus Cristo também, com a sua igreja, é que essa igreja tenha valores morais, possua valores morais. Então, Jesus foi taxado de uma pessoa que era contra a lei, que veio destruir a lei. Mas ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, ou abrogar, não é, que é destruir. E a versão atualizada, novamente, a versão atualizada diz que Jesus não veio revogar a lei, mas ele disse, eu vim cumprir a lei. Agora, nesse cumprimento, além de Jesus cumprir a lei, ele deu mais ênfase a essa lei, a esses valores, volto a dizer, principalmente os valores morais. Ele veio exatamente construir valores melhores, valores que tivessem mais, que fossem aperfeiçoados, não é? Então, o primeiro ponto da lição vai dizer isso, Jesus cumpriu toda a lei. Esse é o primeiro ponto da lição. Jesus veio cumprir toda a lei. Um compromisso com o passado. Se engana, e os inimigos de Jesus, os oponentes de Jesus estavam enganados em dizer que Jesus veio destruir a lei, que Jesus não gostava de cumprir a lei. Muito pelo contrário, ele tinha esse compromisso com o passado chamado lei. Deixa-me ler aqui, que eu escrevi alguma coisa sobre lei. O que é lei? Eu botei aqui, a vontade de Deus revelada aos seres humanos, em palavras, julgamentos, preceitos, né, atos e etc. Então, a lei é exatamente isso, a vontade de Deus revelada aos seres humanos. Como é que Deus ia destruir a sua própria vontade? Como é que Jesus ia destruir a sua própria vontade? Então, os inimigos de Jesus estavam equivocados, mais do que isso, pecaram em muito por dizer que Jesus não era cumpridor da lei, era contra a lei. E Jesus, na verdade, veio cumprir. A questão agora é, por que Jesus se preocupou em reforçar essa lei, em ser mais abrangente com a lei? Ora, justamente para trazer os valores morais desta lei, que existia nesta lei. Então, a lei, além de ser a vontade de Deus aos seres humanos, em palavras, julgamentos, preceitos e atos, lá em Êxodo 16, 28, para quem gosta de anotar as referências bíblicas, Salmo 119 fala da lei, o Pentateuco também é lei, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, que alguns chamam de Código de Ética dos Hebreus, né? O Código de Ética dos Hebreus era o Decálogo, né? Os 10 mandamentos, que são resumo, aí está em Êxodo 20, versículo 2 a 17, Deuteronômio, que é a repetição dessa lei, desse decálogo, está em Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo de 6 a 21. E diz aqui, nessa anotação que eu fiz, que são o resumo da vontade de Deus para o ser humano. Olhe que isso é apenas o resumo da vontade de Deus para o ser humano. Cumprindo a lei, os israelitas mostravam a sua fé em Deus. Jesus respeitou e cumpriu a lei e mostrou o seu significado profundo. É o que a gente quer mostrar aqui. Além de Jesus cumprir a lei, ele deu esse significado profundo da lei, né? Ele resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo, não é? É isso que precisamos entender. A gente precisa de cumprir a lei com relação aos cerimoniais? Claro que não.
Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz que esses cerimoniais que estavam no Antigo Testamento, todo cerimonial é apenas a sombra, não é a realidade das coisas, como é hoje, como se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. O fim da lei é Jesus. A Bíblia diz isso. Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, de 1 a 4, do versículo 1 ao versículo 4, ele mostra isso, que os judeus, os hebreus, eles tinham zelo de Deus. Mas qual foi a oração de Paulo? Eu oro por Israel para a sua salvação, porque embora tivesse zelo de Deus, mas o zelo deles era um zelo sem entendimento. Aí Paulo diz assim, porque o povo de Israel, porque os judeus, os israelitas, estabeleceram a sua própria justiça. Veja, era um zelo de Deus, mas sem entendimento. Mas eles estabeleceram a sua própria justiça e diz o apóstolo Paulo, desprezando a justiça de Deus. Tinham zelo de Deus, estabeleceram a sua própria justiça no seu entendimento errado, errôneo, mas Paulo diz, desprezando a justiça de Deus. Então, os judeus estavam equivocados. Jesus não. Jesus veio cumprir toda a lei e ainda a aperfeiçoou essa lei, né? Trazendo, resgatando valores morais, que era isso que o seu povo precisava, né? Então, Jesus veio cumprir toda a lei. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei, como acabamos de falar. O segundo ponto da lição fala sobre a letra da lei. O que é a letra da lei? A expressão letra significa, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. O antigo concerto. Então, tudo, como eu já disse, e os hebreus, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre isso, que tudo que estava lá no Antigo Testamento era figura, era uma sombra por aquilo que havia de vir. E no versículo 4 do capítulo 10 ainda de Romanos, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Então, o final da lei é Cristo. Portanto, esses cerimoniais ficaram para trás. E outra coisa, não podia ser mais importante do que os valores morais. Os valores cerimoniais, de forma alguma, deveriam ser mais importantes, mais valorizados e até supervalorizados pelos judeus. Não, o mais importante são os valores morais, que a gente resgata, inclusive, desse código de ética que eu falei, que é o decálogo, justamente o decálogo, é chamado de código de ética pelos judeus. Então, essa letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, Agora tem, claro, suas proibições, né? A Bíblia fala que o amor, ele traz liberdade, mas não traz liberdade para a gente pecar, para a gente magoar o nosso irmão, né? Então, essa lei, né? Ela tem seus limites. O amor traz liberdade, sim, mas traz uma liberdade sem libertinagem, traz uma liberdade que nós possamos conhecer os nossos limites. Então, somos libertos, sim, né? Não somos destruidores da lei. O melhor da lei nós extraímos, que são os valores morais. O terceiro ponto da lição vai falar da justiça do reino de Deus. Eu já falei aqui que a preocupação de Deus com a justiça, ela se dá até hoje. Isso não ficou no passado. Isso não só foi para o povo de Israel, mas esses valores do reino de Deus, ele ainda continua até hoje. É para a gente cultivar, é para a gente valorizar
esses valores do reino de Deus. Jesus não está preocupado aqui com alguém que faça cerimonial mais bonito, um culto mais bonito, uma palavra mais bonita, mas a preocupação de Jesus é que esteja em nós, arraigado, enraizado em nós, esses valores do reino de Deus. E isso os judeus se perdiam, principalmente os escribas e fariseus. Uma coisa que queremos dizer aqui com muita propriedade. Por que foi que Jesus, ele censurou, e eu digo mais, reprovou os fariseus? Capítulo 23 de Mateus, a Bíblia vai falar sobre isso. Jesus por várias vezes, chamam os escribas e fariseus de hipócritas. Veja só, eles estavam dizimando do melhor da terra, né? Da agricultura. Eles dizimavam. Os fariseus, eles faziam sacrifício, né? Eles jejuavam, eles oravam, eles davam esmolas, mas para serem vistos pelos homens. Não havia nenhum valor moral ali. Eles faziam tudo aquilo, a gente bem sabe que era para aparecer, para mostrar-se aos homens que eles tinham um valor, mas cujo valor Deus não reconhecia, que era valor de aparência. Por isso que Jesus os chamou de hipócritas. Hipócritas, escribas e fariseus. Por várias vezes, só no capítulo 23 de Mateus, Jesus os censurou pela sua hipocrisia. No entanto, até dízimo eles davam. Mas Jesus disse assim para eles: o melhor da lei, o mais importante da lei, vocês não reconhecem. Vocês não praticam o mais importante da lei, que é o amor, a justiça, por aqui enfatizado por essa lição, cuja palavra-chave é justiça. O amor, a justiça, a misericórdia. Cadê a misericórdia? Muito pelo contrário. O que é que fazia os fariseus? Colocavam fardos pesados nas pessoas, ou seja, eles se apropriavam da lei, mas não era para cumprir a lei. Jesus, sim, foi para cumprir e aperfeiçoar a lei. Os fariseus se apropriavam da lei para poder se beneficiar dessa lei, escravizando as pessoas, né? Colocando fardo pesado nas pessoas, usurpando desse direito, né, da lei para poder colocar fardos pesados. E Jesus disse que esses mesmos fariseus sequer com o dedo mínimo colocavam nesse fardo pesado, né? Pelo menos para experimentar, mas eles não faziam isso. Ele colocava nos ombros dos outros, né? Nos ombros das pessoas, porém eles fugiam disso, né? Então Jesus os censurou por isso. Tanta hipocrisia, né? Até dizimavam, davam esmola. Você vê também no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 9, que fala sobre aquela oração do fariseu e do publicano que representava o pecador. O fariseu era aquele arrogante. Sempre foi assim, irmãos. Sempre foi a arrogância dos fariseus. Quando não só daquele homem ele censurava, mas ele teve a audácia, aquele fariseu representado naquela oração da justificação. Jesus mostrou naquela parábola que aquele fariseu era tão arrogante, né? Se achava tão justo, tão perfeito, que chegou a dizer: eu não sou como este, apontando para o publicano, que representava o pecador, e não sou como os demais homens. Veja a audácia. Além daquele homem que estava ali presente, o fariseu, na sua oração, ele dizia: não sou como este e nem como os demais homens roubadores, não é? Homens roubadores, pecadores. Agora veja o coração daquele homem como era que estava, com aquela arrogância toda, nada de humildade, né? Quando a Bíblia diz que o servo, ele deve ser humilde, aquele que é adorador, aquele que serve a Deus,
aquele que pratica a justiça, ele pratica e ele é humilde também para reconhecer que é o Senhor que lhe dá toda essa capacidade de desenvolver esses valores morais do reino de Deus. Então, diferente dos fariseus, Jesus cumpriu toda a lei e toda a justiça também. Ele nos deu exemplo. Ele próprio disse: eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Jesus, ele é o modelo para nós que estamos batalhando. Aliás, o reino de Deus já está em nós. O reino de Deus, né, já está em nós. E nós precisamos batalhar para continuar nessa jornada do reino de Deus. Mas o terceiro ponto da lição, falando sobre a justiça do reino. Quem é grande no reino de Deus? Jesus mostrou. A prova é tanta que Jesus estava sendo injustiçado pelos fariseus, pelos judeus em geral, que ele não era cumpridor da lei, e a prova é tanto que isso era errado, que eles estavam pecando nessa afirmativa que Jesus era um destruidor da lei, ele era um revolucionário, era o que eles diziam. Isso é um revolucionário, mas na verdade Jesus provou quando nas suas palavras, além de suas atitudes, nas suas palavras ele mostrou quem era grande no reino de Deus. Aí diz aqui, em Mateus 5, 18, 19, mostra, Jesus mostrando, que são considerados grandes no reino de Deus os que acham fiéis, os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei. Então veja aí, como era que Jesus era destruidor da lei, era contra a lei, como ele foi taxado pelos fariseus. Se ele mesmo diz que o grande é aquele, além de ser fiel, ele é cumpridor dessa lei. Agora, o que alguém quer é ser cerimonial, o cerimonial já passou. A gente já falou aqui. Era apenas, como diz o escritor aos Hebreus, apenas os bens, ou sombra dos bens futuros. Não eram os bens, mas sombra dos bens futuros. A realidade está em Jesus. A realidade do sacrifício único, perfeito, foi o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai falar da doutrina da expiação, irmão, a gente vê isso também. Em Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, fala de sacrifício. Ali está todo o sacrifício. Aliás, o capítulo 1 de Levítico já começa com os holocaustos. Aí vem as leis de sacrifício. Todo aquele sacrifício que era feito no Antigo Testamento pelo animal. Por que pelo animal? Porque não podia ser pelo homem, a não ser que fosse um homem perfeito, como Jesus foi e é homem perfeito. Ele foi homem perfeito, agora ele continua sendo Deus. Veio o Deus encarnado, se fez homem, não é? Habitou entre nós, mas se fez homem, homem perfeito, sem pecado, nasceu sem pecado. Então, como eu estava dizendo, na doutrina da expiação, que essa doutrina é a doutrina do perdão de pecados para os arrependidos e que se reconciliam com Deus, tinha que ter sacrifício. A doutrina da expiação fala em sacrifício, mas sacrifício de inocente. Então, como eu estava dizendo, no Antigo Testamento havia esse sacrifício por animais, porque animal não tem raciocínio. Um animal irracional, ele não tem raciocínio, não é? Ele não tem ciência do que é certo, do que é errado, não é? Age pelo instinto dele. Então, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era feito esse sacrifício pelo um inocente. Qual era o inocente? O animal, que não sabe das coisas, que não conhece as coisas, né? A inteligência dele, que a gente costuma dizer que animal inteligente, é porque ele é de facilidade de adaptação. Ele se adapta com facilidade às coisas que lhe ensinam, mas isso não pela inteligência, pelo raciocínio
que todos nós sabemos que ele não tem, né? Mas pelo seu instinto animal. Então, aquele sacrifício de um inocente, ele estava tipificando, era uma figura do que havia por vir, do melhor, do especial, do único, que foi exatamente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a lei ela é para ser cumprida. Agora, o cerimonial ficou na antiga aliança, porque, como disse Paulo, a lei terminou em Cristo. Para que serviu a lei? Paulo diz aos Gálatas que a lei serviu de aio àquela pessoa ou aquele escravo, né, que cuidava de um menino romano ou grego e conduzia ele aonde deveria ser conduzido, à escola, ao mercado. Então, esse escravo, essa pessoa do seu senhor que conduzia esse menino grego romano era chamado de aio. Então, a lei foi uma espécie de aio. A lei apenas conduzia para Cristo, mostrava o pecado, porque sem a lei a gente não conhecia o pecado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que sem a lei a gente não conhecia o pecado, né? Se a lei não dissesse que a gente não deveria querer as coisas do outro, né? Cobiçar, se a lei não mostrasse a cobiça, então a gente estava perdido, mas a lei mostra a cobiça justamente para nos mostrar que a cobiça é pecado, que a cobiça não faz parte da vontade de Deus, que a cobiça não agrada a Deus, que a cobiça nos leva ao inferno, né? E o pecado justamente leva o homem ao inferno. Agora, Paulo diz aqui aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16, eu gostaria de ler esse versículo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne seria ou será justificada. Então a lei tem o seu valor. A lei, como cerimonial, era apenas um objeto de figura, era uma figura, era uma tipificação, mas em Cristo nós temos a lei completa, a lei cumprida no seu todo, sem faltar nada, inclusive no que diz respeito aos valores espirituais, aos valores éticos e morais que o crente deve possuir. Então, meus irmãos, esta lição ela é muito importante para nós. Ela vem assim nos despertar, porque a gente já conhece isso pela palavra. Eu falei aqui sobre lei, né? Que é a vontade de Deus revelada. Está aqui. Não precisamos de outra revelação. Não precisamos de outra revelação. A palavra de Deus, ela é a revelação completa para o homem. Não precisamos de outra revelação. Nem de anjo, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 1 dessa mesma carta aos Gálatas, que ele disse, ainda que nós mesmos, se referindo aos apóstolos, e nem mesmo o anjo do céu venha trazer outro evangelho, outra novidade, desconsidere, despreze, seja anátema, desprezível, amaldiçoado isso. Se vier, mesmo que seja pelo anjo do céu, nós não precisamos de outra revelação. A revelação de Deus completa está na Bíblia Sagrada. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus, se alguém que não conhece a vontade de Deus quer saber qual é a vontade de Deus, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, que ela é a revelação completa, a Bíblia Sagrada. E para encerrar esta lição de hoje, de número 3, falando sobre Jesus, o discípulo e a lei, essa relação de Jesus com a lei, para nos mostrar
que a nossa justiça deve ser excedente, ela deve exceder a dos escribas e fariseus. Então, para encerrar essa lição de hoje, eu quero deixar como uma referência final para essa lição, nesta manhã, o capítulo 11, o versículo 33 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, glória pois a ele eternamente. Amém. Tudo é dele, vem dele e volta para ele. Inclusive, os valores morais que nós aprendemos desta lição. Deus é um ser moral e quer, e deseja, e exige, por que não dizer, e exige de nós que sejamos seres morais. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude a compreender essas verdades absolutas de Deus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.